Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou indicar pra vocês livros que falam sobre empatia. No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 10 livros que fazem com que o leitor sinta o sentimento de empatia. São livros que direta ou indiretamente fazem com que a gente sinta esse sentimento de empatia, seja pelos personagens, seja pelo contexto ali de vida, o contexto da história. Então são livros que eu recomendo muito pra vocês de coração e eu espero muito que vocês gostem dessa lista. Mas antes de mostrar os livros, aproveita e já se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, ativa lá o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e me segue também no Instagram que eu tô sempre postando um monte por lá sobre as minhas leituras. Deixa também o seu curtir aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, é um conto do Charles Dickens, que é um conto de Natal, e esse livro, ele provoca esse sentimento de empatia no leitor, porque aqui a gente vai acompanhar um senhor já de mais idade, que é um senhor meio rabugento, assim, que se importa muito com dinheiro, sabe, com finanças, e se importa menos com as pessoas, né, com os sentimentos em si. E nesse período de Natal, então, já na noite de Natal, ele vai receber a visita de 3 fantasmas, o fantasma do passado, do presente e do futuro, que vão fazê-lo refletir aí sobre as suas atitudes e sobre como ele levou a sua vida toda, né, sobre tudo que aconteceu com ele e o transformou nessa pessoa mais ranzinza, né. Então a gente vai ter ali a experiência de conhecer os acontecimentos da vida desse personagem, pra descobrir o que aconteceu com ele mesmo, pra deixar ele dessa maneira, e também vamos refletir sobre os nossos próprios hábitos, sabe, sobre as nossas próprias atitudes para com o próximo. Então é um livro que faz você pensar em muitas coisas, é muito legal ler na época do Natal mesmo, assim, mais no fim do ano. Então é um livro que eu indico pra vocês e que faz a gente ter empatia por esse personagem depois que a gente conhece mais sobre a história de vida dele. E eu tenho 3 livros aqui da tag inéditos que eu vou mostrar pra vocês que me fizeram sentir esse sentimento de empatia. O primeiro deles foi este aqui, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e nesse livro a gente vai conhecer a vida da Evelyn Hugo, que é uma grande celebridade aqui, né. No momento que a gente começa a ler a história, ela já tá com a idade mais avançada, já é uma idosa, e ela quer contar a verdade sobre a sua vida, né, o por trás do show business, como ela fez pra chegar ao ápice, assim, da fama mesmo, tudo que ela passou, e também sobre quem foi o grande amor da vida dela, porque aqui pelo título, né, vocês podem ver que ela teve 7 maridos, e ela vai contar os porquês de todos esses maridos e quem foi realmente o grande amor da vida dela. E é uma grande surpresa pro leitor, assim, e é nessa parte que eu mais senti empatia no livro, mas eu não posso dar detalhes porque, né, seria spoiler, mas de fato, assim, eu cheguei a lacrimejar, cheguei a chorar mesmo em algumas partes, que são as partes que ela vai contar mais sobre esse grande amor da vida dela, e é algo que ela teve que ocultar, assim, né, a vida real dela mesmo, quem ela era de verdade, ela teve que ocultar, assim, do público, porque talvez na época não era o que agradava, não era o que vendia, não era tão comercial. Então, a vida dessa mulher, gente, parece muito real, assim, parece mesmo que ela era tipo uma Marilyn Monroe, assim, de verdade mesmo, né, uma artista muito famosa de Hollywood. E, gente, é uma história incrível, muito bonita, tem muitas coisas aqui que, assim, eu amei ler e outras que foram um pouco mais ou menos, assim, mas o livro, no geral, gente, é maravilhoso, eu indico demais pra vocês. O segundo que eu peguei dessa pilha aqui da tag é o Fique Comigo. Essa história foi muito impactante pra mim também na época, porque é uma história que, assim, pra começo de conversa se passa na Nigéria, então já é uma realidade, uma cultura muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em livros, né, pelo menos os livros que eu lia na época, não lia quando eu peguei esse aqui, né, muitos livros de autoras africanas, e, gente, é um livro, assim, que realmente é um soco na boca do estômago, que ele vai falar sobre maternidade, mas de uma maneira, assim, bem visceral, bem cruel até, bem triste em alguns momentos, né, que a protagonista, ela tenta engravidar de qualquer maneira, tenta rituais, ela faz de tudo realmente pra dar um filho ao marido, porque era muito importante que o homem tivesse filhos, tivesse muitos filhos, era sinal de prosperidade e tal. Então, na verdade, assim, eu tô falando era, mas eu realmente não sei como está a atual situação nessa cultura, mas aqui no livro era extremamente, assim, prioridade dentro de uma relação, de um casamento, né, e aqui também o marido podia tomar outras esposas pra que desse mais filhos pra eles, ou se ele quisesse, poderia tomar várias esposas. Então, é uma cultura bem diferente, e o livro traz essa temática da maternidade, com relação à protagonista, que as dificuldades que ela tem, de uma maneira muito dolorosa, que faz você sentir empatia por essa personagem, especialmente com as coisas que vão acontecendo mais da metade pro fim do livro, que você vai se tocando de algumas coisas. O que vai acontecendo, assim, com essa protagonista é chocante, é triste, e, meu Deus, eu fiquei, assim, com muita dor aqui da protagonista,
protagonista em várias partes e da relação deles, assim, no geral, sabe? Eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura, vai trazer muita coisa pra reflexão e eu senti muita empatia lendo esse livro. E o último dessa lista da Tag Inéditos que eu li, que também traz esse sentimento de empatia, é Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy. Esse livro é muito triste, mas é muito bonito também. Ele tem algumas coisas aqui que fazem valer a pena o sofrimento que a gente passa lendo as partes ruins, sabe? E esse livro vai falar sobre prostituição infantil, sobre como as crianças eram arrancadas das suas famílias com um pretexto, assim, religioso, de tradição, uma coisa assim meio, sabe, como se fosse um ritual mesmo, como se aquelas meninas, como a protagonista aqui da história, tivessem nascido pra isso. E é muito triste ver como aquela sociedade, assim, ludibriava essas pessoas, né? E, cara, é muito, muito triste, assim, é muito triste no geral. Eu só vou falar isso falando sobre esse livro, né? Não tem mais adjetivos, gente, porque é uma história muito comovente, mas que ao mesmo tempo faz com que você sinta empatia por toda a situação que todas as personagens femininas passam na história, mas também faz com que você fique com raiva da sociedade. Enfim, é um livro que traz muitos sentimentos, eu recomendo muito pra vocês. O próximo da lista é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um livro muito famoso, né? Um baita clássico, acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas é um livro que eu não poderia deixar de fora dessa lista, porque é um dos primeiros livros que eu li, assim, há bastante tempo, que me fez sentir realmente sentimentos à flor da pele, aquela revolta, assim mesmo, né? Depois desse livro vieram vários outros, né? Que eu também tive esse tipo de sentimento, como, por exemplo, o Todas as Cores do Céu mesmo, mas nesse aqui ficou bem marcado pra mim, porque eu lembro de ler e, tipo, querer, matar, assim, sabe? Os personagens que provocam as violências nesse livro, que fazem com que o machismo e o racismo sejam perpetuados. Aqui a protagonista, ela sofre muito de racismo e também de machismo, porque aqui, por ser mulher, ela também é colocada em situações, assim, bem degradantes durante toda a sua vida, bem humilhantes e, cara, dá muita raiva, muita raiva, muita revolta. Mas é um livro que faz com que você tenha esse sentimento, assim, de empatia por todas as personagens femininas, por toda a situação, e que faz com que você olhe para as coisas de outra forma, sabe? Então é um livro transformador, assim como acho que todos esses que eu tô indicando aqui pra vocês. Inclusive, já anotem aí na listinha de vocês, se vocês não leram algum desses, por favor, façam questão de ler, porque são livros, assim, muito importantes, até, assim, formadores de caráter mesmo. Então eu amei demais esse livro. E coloquei também nessa lista um livro nacional, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu adoro a escrita do autor, eu adoro como ele traz a nossa atenção pra coisas que geralmente a gente não quer ver, sabe? A gente prefere desviar os olhos, que muitas vezes também estão longe da nossa realidade, mas que estão ali, sabe? Na nossa vida. Se você realmente parar pra prestar atenção, né, ao seu redor, você vai ver tudo isso que ele retrata nos livros. E ele retrata de uma maneira, assim, muito crua, muito dura, né, até difícil de ler, mas bem necessária. Então, assim, é um livro que vai falar sobre crianças marginalizadas que são mantidas em uma situação ali social que faz com que se perpetue cada vez mais essa situação miserável e de realmente violência mesmo, né? Aqui a gente tem crianças que se tornam criminosos e a gente acaba sentindo empatia por essas crianças porque a gente lê aqui sobre toda a história de vida delas, né? Em geral aqui são órfãos, são crianças abandonadas, são crianças que passam fome, frio, que não tem ninguém, que não tem nada que as acolha no mundo, assim. Então é doloroso, ao mesmo tempo, assim, a gente fica com raiva, muita raiva das coisas que acontecem e que elas fazem, que elas acabam fazendo acontecer, assim, não necessariamente às vezes com as suas próprias mãos e às vezes com as próprias mãos. Então é bem doloroso, né? A gente fica com raiva, mas ao mesmo tempo vendo o outro lado aqui da vida das crianças, do que elas passam, a gente também consegue sentir empatia. E eu sinto que o Jorge Amado é mestre em fazer isso, sabe? Trazer essa dualidade, esse contraste pro leitor. E é um livro incrível, eu sempre recomendo muito pra vocês, assim, sempre que eu posso, né? Então fica aí mais uma recomendação de Capitães da Areia pra quem ainda não leu. Agora, um outro livro que eu recomendo demais pra vocês, assim, o tempo inteiro, e eu acho que já faz até algum tempo que eu não recomendo aqui no canal, né? Eu acho que a gente leu no Clube Nuvem mais recentemente, esse ano, mas aqui no canal não sei se eu falei muito sobre, que é As Vinhas da Ira, né? Então, quem me conhece há mais tempo, acompanha o canal há mais tempo, provavelmente já me viu falando muito em todas as redes sociais sobre As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, mas eu achei que, assim, se encaixava muito com essa lista de empatia, porque aqui a gente vai acompanhar a vida sofrida da família dos Joad, saindo então da sua terra natal e indo até a Califórnia atrás de bons empregos,
empregos, né, boas oportunidades de trabalho, de vida, né, de melhorar a qualidade de vida deles. Eles são praticamente expulsos ali por conta das circunstâncias, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, inclusive tem resenha no canal, vou deixar aqui nos cards. O que tiver resenha desses livros, tá, eu vou deixar nos cards pra vocês. E eles saem então da sua terra natal atrás dessas grandes oportunidades que eles esperam que vá ser uma melhora de vida e tal, mas a gente acompanha, na verdade, essa saga muito sofrida, muito dolorosa dessa família e de todas as outras famílias que eles vão encontrando pelo caminho, né? E isso faz com que a gente comece a repensar os privilégios que a gente tem com a nossa vida hoje, sabe? De até mesmo ter alguma coisa pra comer na cozinha, sabe? Na geladeira, coisa que eles não tinham nem o que comer. E, gente, é um livro muito sofrido também. Eu acho que eu só tô falando de histórias sofridas nesse vídeo, mas é porque realmente são histórias que fazem a gente repensar as nossas atitudes, fazem também a gente ser mais grato pelo que a gente tem. Então é um livro que traz muito, mas assim, muito esse sentimento de empatia pro leitor, e eu super recomendo pra vocês, como sempre. Não pensem muito, só entrem nessa leitura, leiam, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu coloquei nessa lista também um livro da Helena Ferrante, que eu li recentemente, que é o Dias de Abandono. Esse livro vai falar sobre a separação de um casal, mas é uma separação muito dolorosa, porque a protagonista, a Olga, ela é pega totalmente de surpresa. Um dia, de repente, do nada, o marido resolve deixá-la. E ela se vê ali pela primeira vez completamente sozinha, então ela sente esse baque, assim, né, do abandono em si, como diz no título, e ela passa por um processo, assim, um momento, um período de vida muito complicado, um estado mental, assim, muito conturbado, de questionamentos, de angústia, de tristeza, de depressão, assim. Então é um livro bem duro de ler, assim, bem difícil até em alguns momentos. Não que você vai ficar só com pena dela, porque em alguns momentos você até fica com raiva dela, você quer que ela saia dessa situação, você quer dar uma sacudida nela. Só que, infelizmente, assim, a gente tenta ao máximo se colocar no lugar dessa pessoa que foi abandonada e que não tem nem, na verdade, assim, quem se apoiar na história. Então você começa a analisar ali a vida da Olga e as pessoas que estão ao redor e como ela tá lidando com aquilo, com filhos pra dar conta, com exatamente a situação que aconteceu, né, do jeito que aconteceu, porque eu não vou dar detalhes aqui pra vocês, mas o marido a deixa de uma maneira, assim, que é muito difícil realmente, né, e a gente vê isso acontecer demais, assim, né, hoje em dia. Esse livro eu acho que se passa por volta dos anos 90, assim, mas ela também já tem ali na cabeça dela formada algumas concepções que ela não quer aceitar de mulher abandonada, de pobre coitada, sabe, de coitadinha, de que não conseguiu segurar o marido. Então ela tem todas essas coisas na cabeça dela e que tornam mais difícil ainda aceitar a situação que ela tá passando. Então é um livro, assim, doloroso, mas que te faz sentir tanto raiva da protagonista em alguns momentos, porque aqui a gente tem crianças envolvidas na situação também, né, tem os filhos dela que dependem dela, mas que também faz o leitor tentar se colocar no lugar dela aqui pra entender tudo o que tá acontecendo e o porquê das atitudes dela. Então é um livro, assim, bem impactante, eu gostei bastante da leitura. Também vou indicar pra vocês O Caminho de Casa, que é um livro, assim, que pra mim seria um baita clássico contemporâneo, porque ele realmente traz aqui uma história que atravessa gerações pra falar sobre racismo, mas não somente sobre racismo, né? Ele vai falar sobre condições sociais, sobre, assim, muitas coisas pra reflexão mesmo, que perpassam todas as nossas noções sociais, de racismo. Então é um livro que vai atravessar gerações, como eu falei pra vocês, e não vai contar as histórias inteiras, sabe? O livro vai contar um recorte ali da vida de cada um desses personagens, desde a sua vida na África mesmo até a chegada ali nos Estados Unidos, né? Aqui ele vai pegar esse recorte geográfico dos Estados Unidos, então a gente vai ter toda a trajetória, então, de uma família, na verdade, que vai se bifurcar ali em duas famílias e que vão passar por várias situações até ali a contemporaneidade, né? Então é um livro, assim, que realmente é impactante, é enorme, mas que traz ali várias histórias de vida que vão mostrar vários olhares e, gente, é um livro, assim, incrível, eu indico demais pra vocês. Eu li, fiquei impactada, realmente fiquei muito emocionada com várias das histórias, né, porque como eu falei, são vários personagens passando por diversas coisas, então você fica impactado com várias histórias e várias situações. É inacreditável de bom esse livro, sério. E a gente vai sentir empatia aqui basicamente da primeira página até a última. E por último, mas não menos importante mesmo, vou indicar pra vocês um livro que eu me cansei de indicar aqui pra vocês, gente, que zilhões de vezes, tanto aqui no canal quanto nas redes sociais, que é o Flores para Algernon. Esse livro, gente, é um dos meus favoritos da vida. Só de pensar nele dá vontade de chorar, assim, tem coisas, assim, muito emocionantes nessa história. E ele vai falar sobre um personagem que tem uma deficiência intelectual e que vai passar por um processo de ficar inteligente, né? Ele vai passar por uma espécie de experimento científico, né, pra ficar mais inteligente, pra ficar com QI altíssimo, e ao passo que ele vai ficando inteligente, ele vai tendo mais consciência de si próprio e vai entendendo todas as coisas que
que acometeram ele, né, e que, assim, ele passou por toda a sua vida, porque enquanto ele estava ali com a deficiência intelectual, vivendo a sua vida da maneira que ele sabia, ele não tinha consciência, a noção de como as pessoas o tratavam, sabe? Pra ele era tudo normal. Mas conforme ele vai ficando mais inteligente, ele vai tendo mais consciência, percepção das coisas, e as memórias dele também, né, da infância e tudo vão voltando, ele vai tendo consciência de tudo que as pessoas já fizeram de ruim pra ele, dos olhares, da maneira que as pessoas tratavam ele. Então, assim, é muito tocante, é um livro, assim, muito emocionante. Foi pra mim, pelo menos, eu marquei mil e umas coisas, né? Inclusive, ele tá todo aqui cheio de post-its e marca-texto também. É um livro muito impactante, eu li 2 vezes, leria mais vezes, e é um favoritão da vida, assim, eu indico demais pra vocês. E a gente sente muita empatia por esse personagem, que é o Charlie, né? Eu não falei o nome, eu acho. Mas a gente sente muita empatia por ele, assim, tudo que ele passa, a gente começa a olhar pras outras pessoas que têm deficiência intelectual de maneira diferente também. A gente já começa a pensar tudo aquilo que a gente viu aqui o Charlie passando e pensando, e as reflexões dele, a gente acaba tomando pra si também. Então, realmente, é um livro que mexe muito com a gente. Eu indico demais pra vocês, como vocês já sabem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das indicações. Espero de verdade que vocês leiam, que vocês façam boas leituras. Me contem depois o que vocês acharam desses livros. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.